A graça e a paz do Senhor seja com todos. Antes de iniciarmos a nossa exposição bíblica, nós queríamos pedir para que a igreja continue intercedendo em favor da saúde do pastor Davi. Ele encontra-se bem gripado. Se não me falha a memória, já tem uns 3 dias. E vamos orar para que Deus possa restabelecer a saúde do pastor desta igreja. Queria convidá-los, amados, a fazer uma breve reflexão sobre um tema muito importante que se chama a verdadeira igreja. Nós vamos expor a respeito desse tema e vamos verificar quais são as características da verdadeira igreja de acordo com o relato da Escritura. Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18, diz assim o texto bíblico: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Deus querido, nós queremos pedir o auxílio do Senhor, que a tua boa mão seja sobre as nossas vidas, que possamos, no decorrer da exposição desse texto, entender o verdadeiro significado da Igreja de Cristo, que a tua providência seja sobre nós, e o que o teu bom Espírito esteja a nos iluminar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto da confissão de Pedro procede de alguns debates a respeito de quem era Jesus. Chegou um determinado momento do seu ministério em que o próprio Jesus interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem que eu sou? E no texto nós observamos que os discípulos começaram a dar algumas respostas. Uns, João Batista, outros, Jeremias, outros, Elias, ou outros, os profetas. Havia um grande debate naquele tempo sobre o propósito da pessoa de Cristo e quem ele realmente era. Só que chegou em um determinado momento em que Pedro faz uma confissão. E o texto bíblico diz que Pedro apontou a seguinte declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, diante daquela afirmativa, ele relata que aquela revelação não procedeu dele, mas procedeu de Deus. O fato de Pedro declarar que Cristo era o Filho do Deus vivo foi algo que o Pai revelou a Pedro.
Ele não obteve aquela verdade por meio de elucubrações humanas, por meio de achismos ou por meio de qualquer tipo de investigação teórica. Pedro entendeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, por meio de uma revelação divina. E Jesus disse mais, e aqui entramos no texto que lemos. Jesus disse o seguinte: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, o mundo em que vivemos, nós podemos dizer que as coisas têm uma tendência à mudança. Tudo muda e tudo perece. Reinos, impérios, cidades, instituições, famílias. Se as coisas permanecerem no seu estado de repouso, elas tendem a se deteriorar. Por exemplo, vários reinos e impérios dominaram este mundo. O Império Grego, Império Romano, Império Medo-Persa, Império Egípcio. Onde estão eles hoje? Permaneceram por séculos, milênios, mas chegaram ao fim. As obras humanas tendem a se deteriorar e a não permanecer por muito tempo. Diante disso, surgem algumas perguntas. Existe alguma coisa que dura para sempre? Existe alguma coisa que nós podemos dizer, isso vai continuar para sempre? Bem, uma delas nós podemos afirmar que vai continuar para sempre. De acordo com o texto bíblico e com o texto que lemos em Mateus 16, versículo 18, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que a sua igreja é o edifício fundado sobre uma rocha que nunca será abalada. A igreja permanecerá para sempre. E diante desse texto e dessas assertivas que estamos apontando, vale a pena destacar 5 palavras nesse texto que exigem a sua atenção. E 5 coisas que nós precisamos verificar como verdades nesse texto. Primeira verdade que nós encontramos nesse texto bíblico: a igreja é um edifício. Porque o texto bíblico aponta de que Jesus ele vai edificar a sua igreja. Então o fato da igreja ser edificada denota que a mesma é um edifício. Segunda verdade: o texto diz que esse edifício tem um construtor. Porque o próprio Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e não outro. O construtor desse edifício é o próprio Jesus. Terceira verdade que aponta esse texto: além de ser um edifício edificado por Cristo, esse edifício possui uma fundação. Porque diz o texto: sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Logo, a igreja está edificada sobre uma pedra, e esta pedra é a fundação sobre a qual a igreja está construída. Quarta verdade desse texto: esse edifício possui uma oposição. Porque nós vemos logo adiante no texto de que as portas do inferno
Então, a oposição procede de Satanás e das suas hostes malignas. E por último, quinta verdade desse texto, o texto aponta que existe uma garantia. E que garantia é essa? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, a igreja tem uma garantia de que ela vencerá por meio da pessoa de Cristo. E é com base nessas 5 verdades, de que a igreja é um edifício que possui um construtor, que está fundada sobre uma rocha, que possui uma oposição, todavia possui uma vitória declarada, é que nós faremos a exposição desse texto sobre cada uma dessas 5 verdades. Bem, diz o texto, nessa primeira verdade, que a igreja é um edifício. Aí surge a pergunta: que igreja é essa? Como que ela é? Bem, embora possa parecer uma contradição de termos, esse edifício não é um edifício material. Não é um templo feito por mãos humanas, de madeiras, tijolos, aço, pedras, mármores, nada disso. A igreja não é um edifício material. Logo, nós não podemos dizer que essa construção é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vem a este lugar, mas essa construção não é a igreja. Além disso, nós podemos afirmar que a igreja de Cristo não é uma igreja particular visível sobre a terra. A Igreja Batista Reformada não pode afirmar que ela é a igreja de Cristo, a única e exclusiva sobre a terra. Também não pode afirmar isso a Igreja Assembleia de Deus. Os presbiterianos não podem afirmar isso. A Igreja Ortodoxa Grega também não pode, muito menos a Igreja Católica Apostólica Romana. Por um simples motivo: a Igreja de Cristo é uma igreja invisível. Qual é a igreja do nosso texto? A igreja do nosso texto é a edificação de todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja invisível. Que reúne os crentes em Jesus. Aí agora pode surgir uma outra pergunta. Bem, se a igreja invisível é a igreja de Cristo, a reunião daqueles que creem no Senhor Jesus, qual é a função da igreja local? Bem, a igreja local serve, e a igreja visível serve à igreja invisível. Nós não podemos afirmar como igreja local que todos os membros dessa igreja fazem parte da igreja invisível de Cristo. Porque nem todos que vêm a este lugar creem em Jesus. Pode parecer um choque, mas é a verdade. Logo, tudo que se faz na igreja local, na igreja visível, serve e apoia a igreja invisível, que é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Logo, nenhuma igreja visível tem o direito de dizer: nós somos a igreja verdadeira, nós somos os homens, a sabedoria vai morrer conosco.
Deus revelou um mistério para essa congregação visível e não revelou isso para ninguém mais. Não existe isso na Escritura. Deus tem seu remanescente fiel em todos os tempos. E vale a pena ressaltar que um erro no entendimento desse ponto da doutrina pode causar um grande prejuízo às pessoas. Por quê? Porque congregando em uma igreja local e não entendendo de que a igreja verdadeira é a reunião dos que creem em Cristo, as pessoas passam a adquirir o seguinte sentimento: quem está dentro da minha igreja local é salvo e quem não está, não é salvo. Trazendo sobre a igreja um fardo pesado de carregar, como sectarismo, exclusivismo, orgulho denominacional, coisas que não fazem parte da igreja de Cristo. Logo, nesse primeiro ponto, o edifício é a igreja invisível composta por aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segunda verdade desse texto, como apontamos anteriormente, essa igreja tem um construtor. Porque Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. E aqui vale a pena ressaltar uma verdade de que nós compreendemos que os membros da Santíssima Trindade, eles trabalham pela salvação do homem, em todos os aspectos. Na economia da redenção, sem dúvida nenhuma, Deus o Pai escolhe e elege, Deus Filho redime e Deus Espírito Santo santifica cada membro do corpo invisível de Cristo. Todavia, nós não podemos esquecer disso. A Trindade opera em conjunto pela salvação do homem. Todavia, nós não podemos negar a verdade de que Jesus apropriou-se para si a tarefa de edificar a sua igreja. Porque Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o arquiteto e o construtor dessa igreja. Logo, Cristo tem a preeminência na edificação dessa igreja verdadeira. Por qual razão? As Escrituras nos apontam. Como nós vemos em João capítulo 5, versículo 21, que o texto diz que o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Logo, é Cristo quem dá vida aos membros da sua igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz que aquele que nos ama e libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Logo, é em Cristo quem lava a sua igreja dos seus pecados. Em João 14, 27, nós lemos que: deixo-lhes a paz, a minha paz eu vos dou. Logo, é Cristo quem dá paz à sua igreja. Em João capítulo 10, versículo 28, diz o texto bíblico: eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Logo, é Cristo quem dá vida eterna à sua igreja e preserva os seus membros até o final. Em Atos capítulo 5, versículo 31, nós lemos: e Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Diante desse texto, nós podemos afirmar que é Cristo quem assegura o arrependimento daqueles que hão de entrar na igreja de Cristo. O arrependimento é uma obra divina. Como diz o texto, é Deus quem dá a Israel o arrependimento. Em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos
Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Logo, é Cristo quem capacita aos homens a se tornarem filhos de Deus. E por último, no texto de João 14:19, nós lemos: porque eu vivo, vocês também viverão. Logo, é Cristo quem continua a obra neles quando ela começou. Então, como os irmãos puderam observar, existe uma relação íntima entre Cristo e a sua igreja. Muito embora os membros da Trindade operem para a salvação do seu rebanho, é Cristo que edifica a sua igreja. E a pergunta é: como que Cristo edifica a sua igreja? De diversas formas. O próprio Cristo utiliza-se de muitos instrumentos para edificar a sua igreja. Um deles é o ministério do Evangelho. Uma outra forma em que Cristo edifica a sua igreja é a exposição das Escrituras. Cristo edifica a sua igreja por uma admoestação amiga de um irmão. Quando você está triste, abatido, passando por dificuldades na sua vida, Cristo edifica a sua vida por meio de um irmão. São métodos que Cristo utiliza para edificar a sua igreja. Todavia, nós precisamos afirmar uma coisa: os ministros podem pregar, os escritores podem escrever diversas obras. O pastor Davi, nós poderíamos estar aqui pregando a vida inteira, belíssimos sermões. Vocês poderiam adquirir belíssimos livros, escritos pela pena dos mais hábeis escritores. Todavia, tudo isso seria em vão se o próprio Cristo não edificasse a sua igreja. Os irmãos podem ter certeza de uma coisa: quando existe aqui um pregador promulgando a verdade da Escritura, o pregador ele não está confiado na sua eloquência, na sua capacidade de argumentar sobre o texto bíblico, mas o verdadeiro pregador está no coração clamando a Deus: Deus, fale para que esses ossos que estão mortos vivam, e eles viverão. Porque se Cristo não salvar, não tem jeito. Pregaríamos a vida inteira, vocês leriam os mais diversos e melhores livros que fossem possíveis de serem lidos, mas se Cristo não operar salvação, a igreja não é edificada, porque Ele é o construtor dessa igreja. Como certa vez diz Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Meus amados, nós temos uma terceira verdade a respeito desse texto. Essa igreja tem uma fundação. Porque diz o texto: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diante dessa afirmativa surge uma pergunta: o que quis dizer o Senhor Jesus quando Ele falou deste fundamento? E aqui nós gostaríamos de esclarecer para os irmãos que a interpretação desse texto é alvo de uma disputa interminável entre católicos e protestantes. Por qual razão? Porque nós temos, no decorrer da história da igreja, nos escritos dos pais da igreja, na teologia escolástica, no período da Reforma Protestante, nós temos diversas interpretações para esse texto.
Todavia, nós temos 3 principais e nós citaremos. Bem, a primeira interpretação possível sobre quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada é: Pedro é a pedra. De acordo com os católicos, Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E eles possuem essa interpretação, tendo em vista de que foi a Pedro a quem Jesus dirigiu a sua palavra. Nós temos umas nuances no texto que nos fazem entender de que Pedro é uma possibilidade de interpretação. Pedro pode ser a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Uma interpretação dada por muitos cristãos é que Pedro é a pedra. Segunda interpretação possível: alguns protestantes afirmam que não é Pedro que é a pedra, Jesus é a pedra. Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. E nós observamos isso com base em outros textos que apontam que Jesus é a rocha eterna. Alguns protestantes fazem uma separação entre Petra e Petros nesse texto, fazendo essa diferenciação de que o que Cristo apontou para Pedro foi um jogo de palavras. Ou seja, embora Pedro seja uma pedra pequena, fragmento de pedra, Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. E existe uma terceira interpretação para esse texto, onde muitos protestantes veem que a pedra sobre a qual a igreja está edificada não é nem Pedro e nem o próprio Cristo nesse texto, mas é a declaração de Pedro. A pedra é a declaração de Pedro. E que declaração é essa? Como nós observamos no dois versículos anteriores, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa declaração, a igreja está fundamentada. Bem, no meu entendimento, eu chego à conclusão de que os argumentos protestantes, eles estão mais próximos do contexto imediato e remoto das Escrituras. Ou seja, o que dizem os protestantes é muito mais próximo do relato bíblico do que o que afirmam os católicos. A afirmação católica padece de algumas dificuldades de interpretação. Bem, para o nosso texto, nós tomaremos aqui como fundamento da igreja a confissão de Pedro. Ou seja, a afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, esse fundamento, ele foi colocado mediante a um alto preço. Foi necessário que o Filho de Deus tomasse a nossa natureza e por essa natureza ele vivesse. Foi necessário que ele sofresse em nosso lugar. E nós observamos claramente de que o fundamento da igreja é a declaração de que Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir para salvar o homem. E meus irmãos, este fundamento, uma vez obtido, ele é muito forte. É um fundamento capaz de sustentar o peso do pecado dos homens. E os irmãos parem para analisar o quão forte é esse fundamento. Existem cristãos, crentes em Deus, em todas as eras. Cada um desses cristãos pecaram por toda a vida.
e repousa esses pecados sobre o Cristo, o Messias. E vocês vão ver que o fundamento da igreja, que repousa sobre a divindade, a humanidade de Cristo, é capaz de perdoar os pecados do pensamento, pecados da nossa imaginação, pecados advindos do nosso coração, pecados advindos da nossa mente, pecados que os homens veem, pecados que ninguém vê, cometidos no escondido, pecados contra Deus, pecados contra o homem, pecados de todos os tipos e descrições. Reúnam todos esses pecados de todos os crentes em Cristo, de todas as épocas, e coloque sobre os ombros deste fundamento. Porque diz o texto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por meio dessa declaração, nós afirmamos de que Jesus, Ele é e sempre será o perdoador de todos os pecados. Não existe pecado sobre o qual não exista graça em Cristo capaz de perdoar. E é neste fundamento que a verdadeira igreja de Cristo está conectada. É bem verdade que em muitas coisas os crentes estão em desacordos e desunidos. Por exemplo, os batistas, como nós somos, somente batizamos aqueles que, após uma determinada idade, declaram a sua fé em Cristo. Por outro lado, os presbiterianos batizam, não por imersão, por aspersão, as crianças, filhos dos crentes. São formas diferentes de batismo? Sim. Existe uma desunião nesse aspecto? Sim. Por outro lado, nós temos também calvinistas e arminianos. Nós estamos em uma igreja batista reformada que declara os fundamentos da Escritura advindos da reforma protestante. Todavia, nem todos os cristãos creem assim. Deixam de ser cristãos por isso? De maneira alguma. Embora nós, como reformados, entendemos que o sistema teológico calvinista é o sistema que reflete a verdade das Escrituras, nós não podemos afirmar que arminianos não são crentes em Cristo. E os calvinistas não afirmam isso de maneira alguma. Nós temos divergências entre continuistas e cessacionistas. Diferenças entre aqueles que ordenam somente após um curso de teologia e aqueles que não agem dessa forma. Em muitos pontos secundários, os cristãos possuem divergências. É verdade. Não negamos isso. Todavia, existe um laço de união entre os verdadeiros cristãos, que é: os verdadeiros cristãos creem, como Simão Pedro crê, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o laço de união entre os verdadeiros cristãos. E aqui podemos afirmar que, embora existam essas pequenas divergências e essa desunião aparente, os verdadeiros cristãos se amam. Estão conectados por essa verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Onde houver um cristão verdadeiro, regenerado pelo poder da palavra e pela operação do Espírito, ali nós veremos de que esse cristão verdadeiro afirmará que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo, podemos afirmar que esses cristãos verdadeiros estão edificados na rocha, que é a declaração de Pedro a respeito de Jesus. Quarta verdade encontrada nesse texto, que nós afirmamos na nossa introdução: essa igreja possui uma oposição. Diz o texto que as portas do Hades. Bem, a história da verdadeira igreja de Cristo tem sido sempre uma história de conflito e guerra. Onde um servo verdadeiro esteve presente, ali houve uma oposição. E essa oposição é feita por Satanás e seus demônios. Satanás não se cansa de perseguir a igreja. E usa das mais diversas artimanhas para tentar afrontar a igreja. Nós não podemos negar e não podemos ficar desatentos, porque Satanás, ele odeia a igreja de Cristo com ódio mortal. Logo, se você é um verdadeiro cristão, o seu descanso não é aqui. Porque enquanto você proclamar o Evangelho, buscar viver em santidade diante de Cristo, vivendo em retidão, ali você terá uma oposição. Aí muitos podem dizer, bem, a igreja já foi mais perseguida. No período da igreja primitiva, os cristãos eram muito perseguidos. É verdade. Nero, de maneira ensandecida, ele crucificava os cristãos, colocava os corpos expostos e colocava fogo nesses corpos a fim de iluminar a cidade de Roma. Você vê isso acontecendo no nosso país? De maneira alguma. Todavia, nós não podemos nos enganar. De acordo com um fórum de pesquisas de perseguição de cristãos, Pew Forum, entre o ano de 2006 e o ano de 2010, os cristãos foram discriminados em 139 países. E de acordo com os dados do Centro de Estudos do Cristianismo, uma fundação americana, cerca de 100 mil cristãos são assassinados todos os anos. Durante o ano de 2014, 100 mil cristãos foram assassinados simplesmente por serem cristãos. E o que isso significa? Significa que nós temos 11 cristãos assassinados por hora neste mundo. A cada hora que se passa, 11 cristãos são assassinados. E não são assassinados por serem bons, por praticarem boas obras. Não, são assassinados por serem cristãos. Caso os irmãos tenham interesse em se aprofundar neste tema, nós temos uma ONG, organização não governamental, chamada Missão Portas Abertas. O Portas Abertas é um ministério de apoio à igreja perseguida, onde eles reúnem recursos
donativos para apoiar a igreja perseguida nos mais diversos lugares do mundo. Mianmar, Serra Leoa, nos países da África, da Ásia, na Coreia do Norte, em diversos lugares do mundo, o Portas Abertas, sempre que pode e sempre que possível, está enviando apoio para a igreja e para os missionários, a fim de que possam se manter nesses lugares pregando o evangelho. Os irmãos não se enganem. A perseguição aos verdadeiros cristãos não diminuiu se comparada à igreja primitiva. Muito pelo contrário. De acordo com alguns cálculos, cerca de 70 milhões de cristãos foram assassinados, martirizados em toda a história. Desses 70 milhões, 45 milhões foram assassinados somente no século 20. De 1901 até o ano de 2000. 45 milhões de cristãos. Aí muitos podem se perguntar: quem é o inimigo da igreja? Quem é o opositor da igreja? É Mao Tse Tung? É Hitler? Nero? Constantino? Não. Satanás e seus demônios. Onde no decorrer da história, os faraós, os Herodes, Neros, os Julianos, os Dioclecianos, as Marias sanguinárias, foram instrumentos de Satanás para perseguir os verdadeiros cristãos. Não enfrentamos isso em nosso país diante do que nós chamamos de liberdade de culto. Todavia, a guerra contra os poderes do inferno é uma experiência diária do cristão verdadeiro. Ele pode não ser perseguido e martirizado fisicamente, mas existe uma oposição de ideias, preconceitos, de diversos tipos e aspectos. Onde existe um cristão, existe uma oposição. Bem, a sua vida e a minha vida é uma vida de guerra contra os poderes do inferno. Homens se levantaram para pelejar pela igreja. Foram instrumentos a fim de que Deus protegesse o seu rebanho. Homens como Paulo, como Tiago, como João, como Policarpo, como Inácio, pais da igreja, como Agostinho, como Lutero, como Calvino, homens como Richard Baxter, como John Owen, os puritanos, homens como Martin Lloyd Jones, homens que pelejaram e sempre pelejarão pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós estamos em uma guerra. E aqui gostaria de abrir um parênteses. Nós, como reformados, não entendemos a guerra espiritual como se proclama por aí. Existe muito engano, muito erro em diversos arraiais neopentecostais a respeito de batalha espiritual. Os reformados, por não crerem nessas aberrações que observamos, nós temos a tendência de ignorar uma batalha que a Escritura aponta que existe. Nós não podemos negar que existe uma guerra travada. Não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que habitam as regiões celestes. O nosso opositor
ele peleja contra a igreja. Logo, não estranhem no seu dia a dia o ódio que alguns podem ter por você pelo fato de você proclamar o Evangelho. O ódio é consequência natural da oposição aos verdadeiros cristãos. Vale a pena ressaltar uma frase interessante de Lutero, que diz o seguinte: Caim continuará sendo assassinado por Abel enquanto a igreja estiver sobre a terra. Sempre haverá perseguição enquanto estivermos aqui. E a quinta verdade que aponta o texto bíblico é: embora tenhamos essa oposição, não devemos temer, porque nós temos uma garantia. Que garantia é essa? Diz o texto que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A vitória é certa. Por quê? Porque a igreja está edificada sobre a rocha. E meus irmãos, muitos podem afirmar o seguinte: bem, eu não entendo dessa forma. A igreja já foi derrotada em muitos momentos da história. Bem, nós podemos afirmar que, embora impérios tenham se levantado para destruir a igreja, eles não conseguiram. Impérios como Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Tiro, Cartago, Roma, todos esses impérios se levantaram e caíram. Onde estão elas agora? Só permanecem e permaneceram na história, porque todas essas mega cidades, esses grandes impérios caíram por terra. Por quê? Porque foram edificações feitas por homens, por mãos humanas, não foram edificadas sobre a rocha. Todos esses mega impérios caíram, mas a igreja de Cristo permanece. As igrejas visíveis podem cair, podem se apostatar, podem perecer. Onde estão as igrejas, por exemplo, a igreja de Éfeso, descrita em Apocalipse? Onde está a igreja de Antioquia? Onde está a igreja de Alexandria, a igreja de Constantinopla? Onde estão as igrejas de Corinto, de Filipos, de Tessalônica? Onde estão? As igrejas locais podem perecer, mas a igreja invisível de Cristo permanece para sempre. Meus irmãos, durante toda a história, impérios se levantaram, os homens buscaram pelejar contra a igreja, mas a verdadeira igreja de Cristo permaneceu viva e fundada sobre a rocha. Por quê? Porque foi uma promessa do próprio Cristo. Eu estava certa vez debatendo e conversando com o irmão, e ele afirmou o seguinte: bem, Deus me prometeu tal coisa, eu tenho que lutar com Deus para que Ele me conceda essa promessa, porque se eu não pelejar com Ele, Ele não me concederá. Diante desse tipo de afirmação errônea, surge a pergunta: bem, por algum acaso Deus é mentiroso? Será que as pessoas não leem Números capítulo 23, versículo 19, que diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender? Porventura as pessoas não percebem que Deus, uma vez promulgada a sua palavra, Ele não volta atrás? Um Deus que diz assim e assim se cumpre. É com base nessa verdade que nós podemos crer que, se Jesus afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que nós afirmamos que a igreja nunca foi derrotada.
Nunca. A igreja de Cristo sempre permaneceu. Deus sempre teve o seu remanescente fiel. Em meio à grande apostasia, Deus sempre tem o seu povo. Aqueles poucos ali que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, essas 5 verdades sobre a igreja precisam estar claras em nossa mente. A igreja de Cristo é um edifício. Um edifício que trata-se da reunião dos verdadeiros crentes em Cristo de todas as eras. Essa igreja tem um construtor, que é o próprio Cristo. A igreja não está edificada e não é construída por Pedro, por Calvino, por Lutero. Não. A igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem um construtor, o verdadeiro arquiteto, aquele que o sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja, ela está edificada sobre um fundamento, sobre uma rocha. E essa rocha é a declaração de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja tem uma oposição. Os nossos opositores são Satanás e seus demônios. Todavia, a igreja tem uma garantia: nós venceremos pelo poder de Jesus. Amados, um texto tão rico como esse, tão profundo, nós não teríamos tempo em explanar todas as verdades desse texto em 30, 40, 50 minutos de exposição bíblica. Livros têm sido escritos a respeito desse texto. Compêndios teológicos têm sido elaborados em torno desse texto. Todavia, essas 5 verdades aqui são suficientes para nos trazer edificação. Um edifício construído por um construtor, fundado sobre uma rocha que possui um opositor, todavia uma igreja que tem a garantia da vitória. A igreja que permanecerá sempre pelo poder da palavra de Jesus. Meus irmãos, concluindo a nossa breve exposição, vale a pena ressaltar uma citação de um pastor conhecido, um pastor muito conhecido no meio reformado e no meio cristão, o pastor Paul Washer. Em seu livro 10 acusações contra a igreja moderna, ele faz algumas breves observações a respeito da igreja e que vale a pena lermos para a nossa edificação. Bem, no capítulo 6 desse livro, diz Paul Washer, abre aspas: Jesus deu sua vida pela igreja, uma igreja pura, linda e imaculada. Se você quer dar sua vida por algo no ministério, dê sua vida à igreja. A igreja, uma comunhão de crentes, uma congregação local. Isso é a igreja. Quero que você atente para isso. Não há um remanescente de crente na igreja. Todos sabemos sobre a teologia do remanescente, de que no decorrer de toda a história de Israel, houve Israel, o povo de Deus, e um remanescente de verdadeiros crentes dentro do povo de Israel. Todavia, isso não é verdade quanto à igreja. Não há um remanescente de crentes, ou um grupo menor de crentes dentro de um grupo maior chamado igreja. Não, a igreja é o remanescente.
Pode haver uma igreja local, denominada igreja, só que a verdadeira igreja são aqueles salvos, os remanescentes, aquele grupo fiel, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E ele prossegue: se pastores já chegaram bem perto de blasfemar, eles o fizeram neste assunto. Ouço teólogos, pastores itinerantes, pastores dizerem coisas assim: há tanto pecado dentro da igreja como fora da igreja. Há tanto divórcio na igreja como há fora da igreja. Há tanta imoralidade e pornografia dentro da igreja como fora da igreja. E os pregadores continuam dizendo isso. Sim, a igreja está agindo como uma prostituta. Quero que vocês saibam isso. Temos de ser bastante cuidadosos em chamar a noiva de Jesus Cristo de prostituta, de impura e de qualquer outra coisa. Eu vou dizer qual é o problema desses pastores que afirmam esses absurdos. Pastores e pregadores muitas vezes não sabem o que é a igreja. Quero que você saiba que a igreja de Jesus Cristo é linda. Ela é frágil, mas ela é linda. Ela é fraca, é verdade. Muitas vezes ela é atribulada. Ela não é perfeita, mas quero que você saiba, ela é contrita de coração. Por quê? Porque ela está andando humildemente com seu Deus. Logo, o problema de tantos conceitos equivocados sobre a igreja é que muitos não sabem o que realmente é a igreja. Meus irmãos, sempre que formos falar da igreja, precisamos ter muito cuidado. Você está falando da igreja local ou está falando dos grupos que são verdadeiramente salvos por Cristo? Pode-se criticar uma denominação, criticar outra denominação, mas nunca critique a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, embora ela seja a reunião dos crentes em Cristo, homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, pessoas que são passíveis de mais diversos equívocos, mas essa igreja, como diz a Escritura, aos olhos de Deus, ela é linda, ela é pura, ela é imaculada, ela é a noiva do Cordeiro. Aos que estão prestes a se casar, tenho certeza de uma coisa: você não gostaria que falasse mal da sua noiva. Ela pode ter seus equívocos, ele pode ter seus defeitos, mas você o ama. E assim como você ama a sua noiva, ou você ama o seu noivo, Cristo ama a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Meus irmãos, esta doutrina, ela é fundamental para a fé cristã. A igreja passou por diversas dificuldades em toda a história. Perseguições durante a igreja primitiva, divergência de ideias após a igreja primitiva, período de trevas durante 1000 anos de igreja medieval, avivamentos após a reforma protestante, dificuldades de entendimento durante a igreja contemporânea. Todavia, em todos esses períodos, Deus tem um remanescente fiel, a sua igreja, a igreja invisível, a noiva amada do Cordeiro. E por que é importante falarmos a respeito da verdadeira igreja? Para que você possa amá-la, para que você possa proclamar onde você estiver
que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E onde estiver alguém que proclame essa mesma verdade e é um salvo em Cristo, ali estará mais um componente da verdadeira igreja de Cristo. O seu tempo pela igreja. Abrace e ame os componentes dessa igreja. Como é bom chegar diante depois de um dia atribulado, passar por aquela porta e encontrar um irmão com um sorriso no rosto, dizendo: Deus te abençoe, meu irmão, que bom te ver aqui. Os verdadeiros cristãos se amam, porque entendem que fazem parte da única igreja de Cristo, a noiva amada do Cordeiro. Que possamos sair deste culto com esse entendimento de que Cristo edifica a sua igreja. É Ele quem sustenta o seu povo. Essa igreja possui homens, mulheres, crianças, brancos e negros, ricos e pobres, reis, rainhas, plebeus, mendigos, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações proclamam a uma voz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a igreja que amamos. Essa é a igreja que servimos. E foi por essa igreja que Jesus deu o seu sangue, a sua vida, suportou as afrontas, suportou o cuspe em sua face, suportou a coroa de espinhos, suportou tomar um vinagre com gosto de fel, suportou as afrontas dos soldados que diziam: profetiza quem te bateu, suportou ver as suas vestes serem rasgadas, suportou ter uma lança enfiada entre suas costelas, suportou a morte, mas por essa igreja ele venceu a morte. Meus irmãos, se Cristo fez tudo isso por essa amada igreja, por que não amá-la? Por que não desejar estar junto dela? É pela verdadeira igreja que eu e você devemos ofertar o nosso amor. Amamos a Cristo, e se Cristo ama a igreja, nós amamos a igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos ter o entendimento de que a igreja é o remanescente fiel. Muitos têm batalhado contra este rebanho, é verdade, mas não prevalecerão, porque Deus preservará o seu povo. E se alguém algum dia chegar ao ponto de blasfemar da verdadeira igreja perto de você, amorosamente corrija em amor, corrija com cuidado, com carinho e com atenção, porque muitos podem estar julgando a verdadeira igreja pelos pecados da igreja visível, pelos pecados daqueles que muitas vezes dizem ser cristãos e regenerados, mas nunca foram. Ame a igreja, viva por ela, e dessa forma o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor nos abençoe e que possamos viver como igreja, pela igreja, até aquele grande dia em que Jesus há de voltar para resgatar esse povo tão abençoado, tão amado, e viveremos para sempre com Ele, de eternidade a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.